Go. 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 Nós, da Fundação Vanzolini, fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Uma boa noite a todos, a todas. Eu queria me apresentar, eu sou o Roberto Marques, eu sou um dos 3 diretores executivos da Fundação Carlos Alberto Vanzolini e tenho a satisfação de abrir esse webinar de hoje, que trata de um tema muito relevante e que tem tudo a ver com a engenharia de produção, que tem tudo a ver com a ideia da Fundação Vanzolini, o objetivo da Fundação Vanzolini, que é de desenvolver tecnologias de gestão para melhorar o país e as empresas e as organizações que vivem e operam no Brasil. O tema de dimensionamento do pessoal é um tema que pode parecer, à primeira vista, simples, mas ele não é simples. Ele envolve uma série de dimensões que estão interrelacionadas para se chegar à decisão de quantas pessoas devem estar trabalhando num dado ambiente de trabalho. É uma decisão importante, porque, obviamente, seria chover uma olhada aqui, dizer, se o número é muito pequeno, as pessoas têm que trabalhar exageradamente, com esforço muito grande, o que pode trazer resultados ruins do ponto de vista do cliente. Se você superdimensiona um ambiente de trabalho, isso resulta em custos adicionais, uma lógica de organização que não é efetiva, não é eficiente. Então, a discussão de hoje, que vai ser conduzida pelo João Valsec de Souza, ela justamente trata disso. A gente vai ter aqui aproximadamente 1 hora para discutir, em cima do conhecimento do João, que ele vai nos colocar aqui, um pouco do que representa esse desafio dessa decisão de dimensionar pessoas, que experiências práticas ele conhece, que ensinamentos a experiência prática que ele trouxe em relação a como tomar essa decisão, enfim, como poder equacionar essa decisão tão importante no âmbito das empresas. Eu queria dizer que esse é um webinar que depende bastante da participação de vocês, da audiência nossa. É uma satisfação tê-los conosco aqui nessa noite. Vocês podem fazer todas e todas as perguntas pelo chat, a gente vai procurar atender a todas elas, ou a grande parte delas, na medida do tempo que a gente tem. E eu gostaria que, para começar, um pouco um feedback importante para nós, que a nossa audiência, que vocês estão aqui conosco hoje, colocasse no chat somente 2 informações: de onde vocês estão, né, em que local, em que cidade, em que estado vocês falam hoje, estão aqui hoje, e qual o setor em que vocês trabalham, né? Se puder falar o nome da empresa, ou pelo menos o setor econômico no qual vocês estão trabalhando ou já tiveram uma experiência importante no passado. Então, ditas essas primeiras palavras, eu queria introduzir aqui o João na nossa conversa. Ele pode se apresentar um pouquinho. Ele preparou uma pequena apresentação
e vai servir de base para a gente poder conversar sobre o tema do dimensionamento do pessoal. Então, João, seja bem-vindo, você pode se apresentar um pouquinho, fazer a sua apresentação e depois a gente começa um bate-papo aqui com a participação da nossa audiência. Obrigado, professor Roberto. Bom, obrigado pelo convite também, agradeço à Fundação Gonzolini. Eu trabalho na área de consultoria já faz mais de 12 anos, e na minha atuação na área de consultoria, eu venho trabalhando durante muito tempo com áreas voltadas a pessoas, a gestão de pessoas, e dentro desses projetos a gente vem discutindo uma série de desafios que estão relacionados às práticas de gestão de pessoas, e um deles é, sem dúvida, o tema de dimensionamento de pessoal, que é um tema que vem ganhando novamente muita relevância nos últimos anos, e a gente vai discutir um pouco dos motivos, né, disso e por que que esse tema tem voltado a ser tão debatido dentro das organizações e das áreas voltadas a recursos humanos. Paralela à minha atuação profissional, eu também faço doutorado na engenharia de produção, na Escola Politécnica da USP, e também contribuo com essa parte voltada para a pesquisa e para o desenvolvimento de pesquisa acadêmica. Acho que a gente pode começar, então, com a apresentação que eu preparei. Bom, então, a gente preparou aqui uma agenda de alguns conteúdos para guiar a nossa discussão de hoje. Antes de falar especificamente de desafios e tendências relacionadas a dimensionamento de pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns desafios mais amplos que estão relacionados à gestão da força de trabalho e que estão sendo muito debatidos dentro das áreas de recursos humanos. Eu imagino que muitos deles não sejam necessariamente uma novidade para vocês, mas é importante que a gente passe um pouco por essa ideia para poder conectar com as necessidades e com as tendências que estão mais relacionadas atualmente às questões de dimensionamento de pessoal. Então, pode passar, por favor? Bom, a gente trouxe aqui alguns temas que estão relacionados a desafios para a gestão da força de trabalho, né, para o planejamento e para a gestão da força de trabalho. O primeiro deles tem a ver com a abordagem voltada para dados. Pode passar, por favor. Como vocês sabem, como vocês imaginam, hoje um dos grandes desafios das áreas de recursos humanos é justamente conseguir trabalhar de maneira mais efetiva a questão dos dados sobre pessoas e dados que estão associados, né, que podem associar as pessoas para poder direcionar a implementação de práticas de gestão de pessoas, inclusive de modelos preditivos que ajudem a entregar uma proposta de valor muito mais alinhada às necessidades dos colaboradores. Somado a isso, a gente também tem o aspecto do RH ágil. Pode passar, por favor. O RH ágil é um tema, apesar de emergente, é um tema que já vem tomando conta das organizações há muito tempo, porque, na verdade, a gente vê que o ágil vem sendo utilizado como uma abordagem de trabalho, de organização de trabalho em muitas empresas, e a gente tem, somado a isso, uma série de consequências para as áreas de pessoas, né, que precisam entender as implicações dessa larga e ampla utilização do ágil para além daquilo que era no início desenvolvimento de software e depois desenvolvimento de produto. Inclusive, a gente fez um trabalho sobre a utilização dessas abordagens em projetos que não têm a ver com tecnologia, com o desenvolvimento de produto, e a gente utiliza o exemplo de uma área de RH que aplica o modelo ágil para os seus próprios projetos. Então, isso também é algo que vem trazendo desafios muito específicos para as áreas de pessoas. Na sequência, pode passar, a gente tem um tema relacionado aqui à otimização de talentos, que tem a ver, né, como que a gente simplesmente muda aquele foco antigo de preencher cargos para poder trabalhar com abordagens
mais voltadas a otimizar os talentos, a reconhecer pessoas que já estão ali dentro da organização e criar estruturas que de fato consigam alavancar o que a gente chama de pessoas de alto potencial, né? E realmente prepará-las para as questões de liderança, para as posições, né, de liderança, desculpa, e todos os programas que estão relacionados à sucessão dentro das empresas. Na sequência, pode passar, a gente tem o tema da inclusão e diversidade, que é um tema que vem sendo muito debatido dentro das áreas de pessoas, e apesar da gente ter uma noção cada vez mais clara dos benefícios e das necessidades de contar com equipes mais diversas, a cultura inclusiva, né, a adoção de uma cultura inclusiva ainda é um desafio. Então, eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa da McKinsey, é um estudo bem amplo, que eles fazem com mais de 1.000 empresas, é um estudo de 2020, e conversam, né, com líderes de RH e com pessoas fora do RH também, para entender a receptividade, como esse tema está sendo debatido dentro da organização. E a inclusão ainda é um desafio muito contundente, que exige ações muito específicas e muito bem pensadas do ponto de vista de gestão de pessoas. Pode passar, por favor. Depois a gente vai entrar, né, nesse tema, nesse desafio relacionado à automação e à inteligência artificial. Então, a gente já reconhece, já sabe que isso é importante, que isso está acontecendo, é uma realidade para muitas empresas, mas existem uma série de barreiras para a adoção ampla desse tipo de tecnologia dentro das organizações. Aqui eu trouxe alguns dados de uma pesquisa que foi feita com líderes de RH, então é interessante porque tem justamente esse viés sobre as dificuldades e desafios relacionados à implementação de tecnologias do ponto de vista de pessoas, né? Então a gente tem, claro que além da questão do custo de implementação, ainda uma falta de exemplos e de casos que consigam ilustrar o quanto esse tipo de prática pode trazer benefício para as empresas e para as organizações de forma geral. Pode passar, por favor. Bom, a gente tem na sequência esse aspecto do bem-estar, de como as empresas podem promover um bem-estar maior para os seus colaboradores a partir daquilo que seriam os processos de gestão de pessoas. E a gente tem também muitos desafios ainda relacionados a esse tema. Então, aqui tem só para ilustrar alguns dados de uma pesquisa que foi feita por uma universidade americana e que traz, né, esses desafios ainda muito relacionados ao aspecto da cultura, né, seja do ponto de vista da cultura que favorece ou não favorece o desenvolvimento de determinadas competências voltadas a poder explorar esse aspecto, né, do bem-estar, e seja do ponto de vista de uma cultura mais corporativa e também de como a organização possibilita e facilita essas práticas. E, finalmente, pode passar, por favor, a gente tem o aspecto do trabalho remoto e híbrido, que já é uma realidade para muitas empresas de uma maneira muito mais expressiva depois da pandemia. Então, esses dados também são da mesma pesquisa que eu referenciei ali atrás da Price, e que, apesar de a gente perceber o quanto isso já vem sendo aplicado de forma mais ampla pelas organizações, ainda existem muitos desafios para sistematização daquilo que seriam as boas práticas para o trabalho remoto e para o trabalho híbrido. Bom, tudo isso, né, que a gente falou até aqui é justamente para poder ilustrar um pouco a diversidade e a complexidade dos desafios que a gente tem hoje relacionados à gestão da força de trabalho. E aí, na sequência, a gente vem para o tema foco aqui da nossa discussão, que é justamente a questão do dimensionamento de pessoal. Então, o dimensionamento de pessoal foi um tema que surgiu na literatura, acompanhando ali toda a discussão dos próprios modelos de organização da produção. Então, é uma coisa que já vem sendo debatida há muito tempo, não é um tema novo, mas da forma como ele era estudado e da forma como ele era entendido, ele já não atende mais hoje às necessidades das organizações e já não atende à complexidade de todos esses desafios que a gente falou até aqui, né? Por quê? Porque nessa abordagem mais tradicional, mais clássica, que
né, do dimensionamento da força de trabalho, como ele era estudado no início, ele era visto muito como um evento pontual e isolado. Então, a empresa está passando por um momento de crise, por uma necessidade específica, onde ela precisa cortar custo, fazer algum tipo de otimização, e aí ela busca um projeto, uma iniciativa de dimensionamento que tem um foco muito específico em resolver um problema de curto prazo. Então, aqui a gente está falando de um viés que é muito mais instrumental, né? Então, entendendo o dimensionamento como uma ferramenta com foco em racionalização e muitas vezes conduzido por uma instância pontual, uma área específica que é acionada, mobilizada para esse tipo de iniciativa e um recurso momentâneo. Quando a gente pensa na complexidade, nos desafios que hoje as áreas de pessoas têm relacionados a esse monte de assunto e monte de temas que a gente falou aqui no início, a gente começa a perceber que essas abordagens mais tradicionais já não dão conta de dar respostas de fato que sejam eficientes para as áreas de pessoas. Então, a gente começa a pensar na necessidade de ter uma abordagem que é muito mais estruturante, muito mais voltado ao que a gente está definindo aqui como planejamento da força de trabalho, onde a gente passa a reconhecer isso como um processo que é contínuo e que é integrado às práticas de gestão de pessoas e a todas essas iniciativas que a gente vem falando aqui do ponto de vista de desafios de RH. Então, a gente pensa muito nisso como uma forma de melhorar a gestão da força de trabalho, de construir uma visão de médio e longo prazo que tenha um foco muito mais estruturante e de modernização do que propriamente um recurso ali pontual e específico. Nessa abordagem, a gente também defende muito a questão da qualificação, então como que o RH apoia um processo de qualificação dos gestores para que eles tenham mais condições de tomar melhores decisões sobre a alocação da força de trabalho e sobre a gestão da força de trabalho de forma geral. E, finalmente, essa abordagem tem a ver muito mais com a construção de uma capacidade que é organizacional e menos com um recurso momentâneo onde eu vou acionar somente naquele momento, naquela necessidade específica que eu tenho. Pode passar, por favor? Bom, dentro dessa visão mais estruturante sobre como a gente encara o dimensionamento, a gente começa a pensar, então, em uma série de mecanismos que estão interconectados quando a gente desenvolve esse tipo de abordagem. Então, a gente tem ali uma série de demandas que podem justificar a necessidade de um projeto desse tipo. Então, por exemplo, mudanças na estrutura organizacional, quando a organização está incorporando novos processos de trabalho, quando ela quer desenvolver práticas mais estruturadas de movimentação de colaboradores internos, a questão do envelhecimento da força de trabalho, muito promovido também por um contexto de aposentadorias, mas não somente, ou por um aspecto muito específico de perda de produtividade ou performance, né? Então, aqui são exemplos de demandas e de situações que justificariam o desenvolvimento de uma abordagem desse tipo. Ou seja, praticamente tudo que a gente já vem discutindo até aqui em termos de desafios do RH de hoje em dia, né? Desafios atuais. E quando a gente pensa em alternativas, aquela visão específica de quantas pessoas, idealmente, uma área precisa ter, ela já não dá totalmente, né, as respostas para todos esses desafios, para todas essas necessidades, e aí a gente começa a pensar em alternativas de gestão da força de trabalho que sejam, sim, integradas a uma abordagem tradicional, a gente não precisa abrir mão dessa visão 100%, mas a gente precisa, sim, começar a incorporar outras dimensões nessa discussão. E essas dimensões têm a ver com a automação dos processos de trabalho, com a própria simplificação de processos, seja do ponto de vista de diminuição de desperdício, de centralização, de terceirizações, a questão da movimentação de colaboradores e o próprio desenvolvimento e os programas de desenvolvimento de pessoas. Então, aqui só para ilustrar a quantidade de alternativas que a gente poderia trabalhar numa abordagem que é um pouco mais estruturante
para pensar o dimensionamento e, consequentemente, um pouco mais próxima daquilo que são os desafios atuais do RH. Pode passar, por favor? Quando a gente vai, então, para a aplicação desse tipo de abordagem, a gente vai pensar muito em como equilibrar aquilo que seriam oportunidades voltadas para a modernização da gestão da força de trabalho com aquilo que seriam as demandas específicas, das organizações. E no âmbito das oportunidades, vamos considerar a questão de processos, vamos considerar a questão de gestão, no sentido da gestão das equipes, o aspecto da automação, o aspecto da terceirização, da centralização e outros, né? Quer dizer, aqui são alguns exemplos de dimensões que poderiam ser trabalhadas dentro de um viés um pouco mais estruturante para pensar o dimensionamento das equipes. E aí, quando a gente vai ali para o lado das demandas, a gente vai olhar para a questão da criticidade, como qualificar as demandas que as áreas reconhecem em termos de pessoal, e ampliar, inclusive, as possibilidades de atender as demandas para aquilo que seria simplesmente contratar ou demitir pessoas. Então, uma discussão um pouco mais qualificada e um pouco mais aprofundada, e que considera essa série de alternativas e de possibilidades em relação ao que o gestor, ao que as áreas e as equipes reconhecem sobre esse tema. Pode passar, por favor. Finalmente, quando a gente pensa em abordagem para poder implementar isso, naturalmente vamos passar por uma discussão que é estratégica, de entender quais são as diretrizes que deveriam nortear todo esse projeto, essa iniciativa de análise de força de trabalho. Depois, uma questão mais operacional, mas que é muito importante, tem a ver com o desafio da utilização dos dados, que é entender onde estão as informações sobre a força de trabalho, o que eu preciso levantar e começar a estruturar, dados que eu preciso começar a estruturar e que provavelmente as organizações ainda não têm 100% processados e 100% organizados. A partir desses dados, pensar então quais seriam os parâmetros que poderiam direcionar a alocação da força de trabalho, e aí incluindo uma série de oportunidades de modernização baseado naquelas dimensões que a gente discutiu ali atrás. E, finalmente, propor, sim, um viés do dimensionamento, porém integrado a uma série de outras iniciativas que vão na direção da modernização e da implementação de algo que é muito mais estruturante e que não vai ser simplesmente um número isolado e que a empresa não vai ter como dar continuidade para essa discussão, uma vez que isso foi atendido, foi resolvido. E aí, finalmente, antes da gente abrir aqui para a nossa discussão, pode passar, por favor? Eu trouxe aqui alguns exemplos, na verdade, algumas possibilidades de análise que a gente poderia pensar aplicando esse tipo de dimensão que não está restrita somente ao aspecto quantitativo. Então, aqui são exemplos de clientes reais que a gente já desenvolveu projetos nesse tema, onde a gente olhava, por exemplo, para a questão da automação, pensando como que isso pode impactar a configuração do quadro, mas também pode direcionar uma série de iniciativas onde o RH tem protagonismo, né? Então o RH direcionando projetos de automação dentro das áreas e junto com as áreas de negócio, né? A partir de um estudo que foi feito liderado pela área de RH, que é esse exemplo aqui da direita. Depois ali embaixo a gente tem também um exemplo, né, que foi analisado em uma organização sobre o quanto a gente tinha de atividades relacionadas a apoio administrativo consumindo recurso das equipes em diversas diretorias e o quanto isso gerava de custo para essa empresa somente em atividade que era de natureza 100% administrativa, que não tinha nada a ver com a atividade fim da área. Então, a partir daí, a gente começa a pensar também em projetos e iniciativas que busquem
melhorar esse perfil de alocação e essa característica para reduzir esse custo e trazer as equipes para o foco daquilo que seriam as atividades finalísticas. Então, aqui a gente está falando de pessoas, mas a gente também está falando de processos, a gente não tem como separar essa discussão. E, finalmente, ali embaixo, a gente tem também uma análise voltado para a sinergia entre áreas. Então, aqui a gente tinha uma série de... Aqui é uma situação onde várias áreas se comportavam, várias diretorias, né, nesse sentido mais amplo, se comportavam como empresas próprias. Então, uma série de processos replicados, então, pessoas alocadas em atividades de natureza muito parecida, e aí usando toda essa parte de processamento de linguagem, a gente conseguiu aproximar os temas e conseguiu entender e fazer uma análise aqui de ganhos que a gente teria de sinergia, considerando uma série de cenários de modificação e de centralização, né, desses processos. Então, aqui, novamente, só um exemplo para ilustrar o quanto essa discussão parte daquilo que seria uma visão tradicional, mas começa também a ampliar e a trazer outros aspectos e outras dimensões que são muito importantes para um planejamento da força de trabalho a partir desse viés mais estruturante. Bom, é isso que a gente trouxe aqui, só para ajudar a fomentar também a discussão. E aí agora eu vou devolver a palavra para o professor Roberto para a gente passar para as questões. Valeu, João. Obrigado, então, pela sua introdução ao tema. Eu queria, antes de fazer uma pergunta para o João, dizer que a gente vai divulgar aqui um voucher em que a gente vai dar 15% de desconto para aqueles que estão hoje aqui com a gente, ficarem com a gente e que quiserem se interessarem por um curso sobre esse tema. A gente vai estar abrindo um curso sobre exatamente esse tema. O João vai ser um dos professores desse tema. Então, para aqueles que estiverem aqui, esse voucher de 15% vai ser divulgado em... Eu queria trazer um pouco a nossa conversa para uma discussão mais prática, mais concreta, né? E perguntar para o João como é que ele tem visto as empresas tomarem essa decisão, com base em que as empresas, não as que ele tem trabalhado, né, que você tem trabalhado, então, que já, vamos dizer, incorporaram alguma coisa mais, vamos dizer assim, formal e trabalhar sobre o tema, mas essas, as decisões, vamos dizer, mais tradicionalmente tomadas com base nessa questão do dimensionamento, como é que isso tem sido feito? Porque eu queria também adicionar uma situação que eu conheço bem, que é vamos dizer, uma instituição de ensino, um departamento, né, e colocar duas situações diferentes, conteúdo do trabalho e como isso pode impactar essa decisão de dimensionamento pessoal. Então, assim, vamos imaginar uma escola, né, que tem o seguinte programa: quer fazer o dimensionamento de pessoal, uma escola que está voltada para dar aulas, né, que tem uma demanda de 200 horas de aula, vamos imaginar, por semana, né, ou por mês, como quiserem, e quer fazer contratos, né, decidiu fazer contratos de 20 horas para cada um dos professores que vai dar aula nesse departamento, nessa escola. Então, a demanda total é de 200 horas, os contratos serão de 20 horas por professor. A decisão, né, a princípio, é simples, mas divide a demanda, que é 200, pelo número da dedicação de cada professor, você tem aí 10 professores, é o que você vai precisar. E aí você pode fazer ajustes, tem gente que vai tirar férias, tem gente que vai ter algum problema de afastamento, então você dá uma folga, define um certo valor de folga aí, e pode tomar uma decisão que é relativamente simples, embora possa ter toda uma série de outras dimensões que possam ser incorporadas para tornar essa decisão não tão simples assim, mas a base ela é simples. Por quê? Os professores só dão aula, né? Está bem definido quantas aulas eles devem dar, qual a duração das aulas, então a decisão não é tão complicada. Agora, vamos imaginar um outro departamento, né, que também dá aula, os professores darão aulas, e até pode antever quantas aulas cada professor vai dar por semana, por mês, etc.
Só que esses professores, além de dar aulas, eles fazem pesquisa, eles incorporam algumas atividades de gestão da área. Isso é bem o que acontece no meu departamento, né? O professor, além de dar aula, além de fazer pesquisa, ele eventualmente coordena uma comissão, ele pode ser chefe do departamento, ele tem outras atividades, né? Pode fazer alguma interface com empresas, com outras universidades, intercâmbios, etc. Então, nesse segundo caso, em que você está falando também de mensuramento de professores, o trabalho desses professores é mais complexo, ele envolve mais atividades, algumas mais facilmente mensuráveis, outras não, né? Então, aí você tem uma complexidade maior, para não dizer de todas as outras questões que o João comentou aqui, a questão da aposentadoria, a questão das novas tecnologias, da diversidade e tudo mais. Então, sim, só para introduzir um pouquinho e pedir para o João falar um pouquinho sobre a experiência dele, como as empresas, as organizações tomam essas decisões na prática, como elas têm tomado isso, essa decisão. Acho que esse é um bom exemplo, assim, que pode ser bem análogo à característica de muitas empresas e até como isso reflete a atualização desse tema, né? Então, eu acho que antes era, por um lado, poderia ser mais fácil, né, entre aspas, você tomar uma decisão do ponto de vista da alocação, porque você tem modelos e você tem uma série de parâmetros que já estão pré-estabelecidos, mas você tem uma complexidade hoje em dia muito maior e organizações que já nascem de maneira muito mais complexa. Então, o que a gente percebe é que muitas dessas organizações, elas não sabem exatamente como a força de trabalho está sendo alocada e muitas vezes não existem critérios para nortear esse tipo de tomada de decisão. E se não existe critério, a gente volta no ponto dos dados. Provavelmente também não existem dados que mostrem para os gestores e não só para os gestores de RH, mas para os gestores diretos dessas equipes, de que maneira ele poderia tomar uma melhor decisão a respeito da alocação e que não seja uma decisão imutável, fixa, né? Que seja alguma coisa realmente circunstancial, dinâmica, onde ele consegue resolver uma dada situação em um momento que ele precisa de mais pessoas, por exemplo, e rapidamente consiga ter uma estrutura flexível onde ele desmobilize isso e foque em outras necessidades, em outros aspectos. Então, o que a gente percebe, para resumir, é um pouco essa carência de critérios e de metodologia, de abordagens um pouco mais estruturadas, e muito por conta também da falta de dados, de dados estruturados que possibilitem, que melhorem a qualidade das decisões a respeito das questões de força de trabalho e da alocação em si. Um pouco na mesma linha, João. A gente pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente conversar aqui fique com a seguinte impressão: bom, mas então, se eu tiver bom senso, se eu estiver bem atento ao que a minha equipe faz, se eu estiver acompanhando próximo delas, eu, com base no meu bom senso e naquilo que é o mercado, o ambiente vai necessitando, vai pedindo, eu vou tomando as minhas decisões e não vou deixá-las fixas. Elas podem variar, mas eu vou sentindo mais ou menos como é que o ambiente está mudando, se tem alguém que está com algum problema, que eu toco, se tem sei lá, o cliente está reclamando, eu também faço uma intervenção, então eu vou meio que usando o bom senso e vou ajustando isso, né? Eu acho que isso é o que normalmente já se faz, né? Essa é uma visão convencional, eu diria que é a que mais prevalece. Quando você fala em vamos dizer, um modelo mais estruturado, né, ele tem que dar conta não só dessas mudanças no ambiente, você não sabe exatamente, cada vez menos, né, quais vão ser as novas exigências, tudo significa incluir diversidade no dimensionamento das pessoas, né? Quais são as novas tecnologias que vão entrar e que vão afetar o trabalho das pessoas. Então, como aliar essa necessidade permanente de estar olhando para as pessoas, de ver o que elas fazem, ter esses dados disponíveis,
ao mesmo tempo, ter uma abordagem mais estruturada. Você poderia explicar um pouco mais o que você chama de uma abordagem estruturada? Sim. Eu vejo que o primeiro passo, na verdade, deveria ser pensar qualquer iniciativa, que tenha a ver com dimensionamento, mas que não está restrito a isso, né? Mas que tenha a ver com dimensionamento, com planejamento da força de trabalho, de maneira integrada àquilo que são as práticas e iniciativas de gestão de pessoas. Então, porque enquanto também isso for algo separado, é muito difícil você conseguir esse resultado estruturado. Então, eu acho que parte muito dessa possibilidade de já nascer integrado. Então, como que isso, de alguma forma, consegue atender determinados objetivos estratégicos de pessoas. Então, você vai ter ali uma série de iniciativas que estão casadas, né, que são complementares. E aí você vai começar a ver as sinergias entre aquilo que está acontecendo. Então você vai ter algo que pode ser traduzido no formato de um roadmap, onde você tem uma série de projetos que são derivados dessas análises de planejamento da força de trabalho e que vão direcionar, por exemplo, os programas de movimentação interna, vão direcionar as políticas de recrutamento de pessoal, vão direcionar também os projetos de People Analytics, a partir, né, de um estudo que você faz de planejamento da força de trabalho, você pode já desenvolver, você já tem o mínimo necessário para começar a pensar em projetos de pessoas baseado em dados, né, a partir de dados, que pense a experiência do colaborador a partir disso. Então, eu vejo que por muito tempo esse tema, ele, apesar de ter a ver com pessoas, ele se descolou um pouco do que hoje compreende, da complexidade que hoje a gente tem dentro das áreas de pessoas, e agora a gente reconhece a necessidade de integrar isso, né, de fazer isso conversar. Então, não é só um número, mas como a gente consegue casar essas iniciativas de maneira a aproveitar as sinergias. Então, não só de um ponto de vista estratégico, obviamente, alinhamento estratégico, porque isso é importante, isso é essencial, mas também de um ponto de vista de sinergias e de esforços. Então, eu trouxe um pouco daqueles desafios justamente para ilustrar o quanto hoje os temas que a gente discute em projetos de planejamento da força de trabalho têm a ver diretamente com praticamente quase tudo que o RH faz, né? No final das contas, quase tudo que uma área de pessoas faz poderia se beneficiar daquilo que seria uma abordagem um pouco mais estruturante do ponto de vista de dimensionamento de pessoal. Então, vamos imaginar um caso prático. Eu estou te contratando para fazer uma avaliação da área que eu dirijo aqui e queria saber se o dimensionamento dessa minha área tá bom, está ruim, se não está, se falta, se sobra. Como é que você começaria a abordar esse tema? Vamos dizer assim, indicadores você usaria, o que você me pediria de informação para me ajudar a entender se o dimensionamento da minha área está ok ou não. Sim. Coisa Eu bem começaria concreta, assim. Eu começaria fazendo mais perguntas para você. E a primeira delas seria: por que que você quer saber isso? O que é o problema de fato, né? O que realmente motiva essa necessidade? É só uma questão de produtividade, então eu só quero saber se está superdimensionada ou não? Ou será que tem mais coisas aí que está justificando ou de alguma forma que poderia ajudar a explicar esse tipo de projeto ou esse tipo de necessidade? Então, eu acho que o primeiro passo é ampliar um pouco a discussão, né? Então, o número vai te dar uma resposta, mas ele não vai resolver o seu problema, muito provavelmente, né? Então, se o processo não estiver bem estruturado, isso para partir de um exemplo muito básico, né? Se o processo não estiver bem estruturado, não adianta nada eu te falar se está bem dimensionado ou não. Se eu não te apontar esse outro problema, dificilmente você vai conseguir fazer
trazer grandes resultados somente com essa informação. Então, eu acho que quando a gente começa fazendo questões para ampliar um pouco essa ideia de que essa resposta vai resolver o seu problema, porque ela não vai, muito provavelmente ela não vai. Por mais que eu consiga te dizer, a partir de um modelo que já existe em literatura, ou mesmo que a gente construa ali em tempo de projeto, usando algumas referências, isso por si só vai te dizer muito pouco, ou o resultado que você vai ter disso é muito pequeno comparado à possibilidade de que você teria se a gente pudesse ampliar essa discussão para realmente entender quais são as oportunidades que poderiam melhorar a forma como a gestão da força de trabalho está sendo feita, e aí passando pelas questões das práticas que podem ser adotadas, das ferramentas, e mesmo de como a gente coloca o gestor nessa discussão, nessa reflexão. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse, né? Como a gente amplia e sai um pouco dessa visão convencional de encarar o dimensionamento para entender realmente outros problemas e outras coisas que podem ser material para a gente poder trabalhar dentro de um projeto, de uma iniciativa como essa. Eu acho que o que você está frisando é bem importante, é que a decisão de mencionar pessoas tem que estar alinhado com o resto do planejamento estratégico da organização, né? A organização tem que ter uma visão mais geral para onde ela quer ir, né? E o dimensionamento pessoal tem que ajudar nesse processo. E é interessante, eu tive uma experiência, já conversei um pouco sobre isso no passado, e mais de uma experiência, aliás, que trabalho com essa temática, a gente começa a ver que se você ficar olhando unicamente a questão do dimensionamento pessoal, você vai começar rapidamente a perceber que não tem diferentes perspectivas dentro da organização, quanto mais complexa ela é, quanto maior ela é, mas mesmo organizações pequenas, né, muitas vezes a pessoa que está te contratando, está querendo que você resolva o problema, passando o problema para ela tem um diagnóstico sobre o problema. Tem muita gente, tem pouca gente, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Se você começa a conversar com as pessoas que fazem parte desse time, dessa organização, muitas vezes você vai encontrar uma visão diferente, né, dos problemas e da questão do próprio dimensionamento do pessoal, para não falar da alta cúpula da empresa, que pode ter visões também alternativas e diferentes. Numa organização em que eu fiz um trabalho com esse tema, você tinha a participação do sindicato, que também tinha, né, representando o pessoal dos trabalhadores, tinha uma série de reivindicações que acabavam afetando, né, essa questão também. A empresa não podia simplesmente deixar de considerar a pressão que o sindicato fazia, e cada um desses lados tinha um certo diagnóstico, uma certa visão de quanto deveria ter em termos de pessoas, de características dessas pessoas, de uma visão de tecnologia, que eram diferentes. Então, talvez uma das chaves, que é o que você está dizendo, é que essas visões todas, elas de alguma forma precisam estar alinhadas e trabalhar no sentido de fazer o plano estratégico da empresa caminhar para frente. Então, acho que esse é um esforço grande, uma visão mais estruturada que você está propondo, né? Tem que levar em conta a complexidade, as diferentes visões, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer a empresa caminhar, né, da melhor forma possível, usando os indicadores amplos para medir esse resultado, né? Você gostaria de comentar alguma experiência mais concreta? Não precisa citar o nome de empresas, mas um pouco das dificuldades reais de fazer um processo desse funcionar, ser desenvolvido. Você quer comentar um pouquinho sobre a sua experiência como consultor nesses casos? Sim, eu acho que está exatamente isso, né, que você falou. Tem um outro aspecto que é importante ser levado em consideração nesse tipo de discussão dentro das organizações, que é, sim, a dimensão política, porque a gente vai tratar de um tema que é muito sensível do ponto de vista de pessoas, porque no final das contas isso de alguma forma vai impactar discussões que têm a ver com configuração futura do quadro ou às vezes até de curto prazo, decisões de curto prazo.
que podem estar mais ou menos integradas a outras iniciativas de RH, mas independente disso, o tema por si só, ele já é muito sensível. E o que a gente tem visto é que quanto mais a gente consegue munir as áreas e as equipes que estão por trás de iniciativas como essa de informação qualificada, né, de informação estruturada, melhor é a condução, inclusive, desses conflitos internos. Então, a gente não precisa pensar, por exemplo, em um cenário ideal ou uma visão ideal daquilo que seria um dimensionamento pretendido ali para a empresa. E aí começar a colocar isso dentro de possibilidades e de cenários que têm diferentes níveis de investimento, diferentes níveis de alcance, que são mais ou menos ambiciosos, dependendo do quanto se investe em tecnologia, dependendo do quanto se investe em qualificação e informação de gestores. Então, o que a gente tem descoberto e muito de forma ali junto com as empresas é um pouco essa dificuldade de lidar com esses conflitos políticos, porque no final das contas as áreas sempre vão querer mais pessoas, ainda existe esse sentimento de que quanto mais é melhor, mais eu consigo fazer, mais importante eu sou dentro da empresa, né? Então, as áreas que têm mais pessoas tendem a ter também essa influência e esse peso ali. E aí a gente vem para o lado do RH e para o lado das equipes de pessoas, munindo de informação, munindo de coisas que são análises, né, mais qualificadas e que vão ajudar também na condução desses conflitos e na discussão. No final das contas, é um pouco isso, né? A gente não quer pensar em soluções únicas ou soluções prontas, toma aqui e implementa. É um processo contínuo, onde a gente vai ter uma série de iniciativas derivadas dessas análises, e quanto mais informação tiver disponível e estruturada, mais argumento, mais critério, mais fácil é conseguir trazer esse tema para a agenda das organizações e tirar isso de uma forma ali, não é exclusivo do RH, mas é algo que passa pelo RH para poder chegar nas pessoas e nos gestores das pessoas, né? Então, um pouco desse desafio que a gente observa também muito recorrente em projetos. Isso é bem evidente. Então, o Fabiano Alves de Lima, que hoje está com a gente aqui, muito legal a pergunta dele, ele pergunta quais as técnicas que podem ser adotadas para fazer o dimensionamento de pessoal na prática. Eu vou começar a responder um pouquinho, em função um pouco da minha experiência, e depois o João pode completar também. Mas Tá. eu só queria assim, voltar um pouquinho. Né? Em vários dos casos em que eu trabalhei, a demanda inicial que a empresa tinha, que nos era colocada por nossos consultores, era eu quero que você me desenvolva um modelo matemático em que eu rode esse modelo matemático, ele me dá exatamente quantas pessoas eu vou ter que ter em cada uma das áreas da empresa. Então, assim, uma Sim, caixa preta que os consultores, né, através de cálculos complexos, precisariam de um time de doutores de agricultura, uma coisa altamente sofisticada, que dava uma resposta ótima. E a primeira coisa que a gente falava era, não, isso aí não existe. Não existe essa resposta ótima, porque é uma decisão da empresa. Ela tem que tomar as decisões de acordo com tudo que o João está dizendo, né? Tem que tomar decisões que têm a ver com os interesses dela, o que ela pretende ser, que tecnologias ela vai incorporar nas diferentes áreas, que nível de diversidade ela tem, qual é a política de férias, de treinamento. Tem uma coisa muito simples, né? Dependendo do programa de treinamento que as pessoas têm, quando elas estão sendo treinadas em sala de aula ou em lugar fora do ambiente de trabalho, isso pode ser visto como uma perda de eficiência. Mas, por outro lado, treinar significa aumentar as qualificações das pessoas, independentemente da visão. Quer dizer, quando você tem que levar em conta as horas de treinamento que as pessoas
fazer, vão se afastar do ambiente de trabalho para poder levar em conta isso e incorporar na decisão de dimensionamento. As tecnologias que a empresa vai implementar, o impacto que elas vão ter no trabalho das pessoas tem que ser levado em conta. Você não sabe exatamente qual vai ser o impacto. Você pode deduzir isso, ou induzir, ter algumas hipóteses sobre isso. Então, qual foi o trabalho que a gente propôs para essa empresa que, no momento inicial, queria uma aplicação matemática para resolver facilmente a situação? Bom, isso a gente não sabe fazer, não é a maneira como a gente trabalha, nós não acreditamos que isso seja eficiente, e a gente trabalhou um pouco na linha que o João comentou, a gente ajudava como consultores a gerar cenários alternativos, em que cada um dos cenários era uma proposta que mudava a situação atual, o número de pessoas, mas para cada um dos cenários ficava claro quais eram as mudanças que explicariam aquele certo número de pessoas fazendo aquelas funções específicas. Então, a gente gerava, como consultores, 3, 4, 5 cenários diferentes, então, um com 10 pessoas, outro com 15 pessoas, outro com 20, mas em cada uma delas, a decisão de 10, de 15, de 20, seja lá qual for, estava justificada por formas de dividir o trabalho, né? Esquemas de trabalho, tecnologias que iam ser usadas ou que iam ser incorporadas, uma certa estratégia de treinamento, uma certa estratégia para tirar férias. Todos os diferentes cenários, que eram soluções distintas para o mesmo problema, elas vinham acompanhadas das hipóteses que justificavam aquelas decisões. E esses vários cenários eram discutidos com o corpo de gerentes da empresa, né, que iam, então, explorando as várias possibilidades, identificando qual desses cenários seria o mais interessante, ou, eventualmente, uma combinação desses cenários que seria o mais interessante para cada uma das áreas consideradas, né? Então, a gente ajudava a empresa a pensar alternativas, a justificar essas várias alternativas, mas sempre com a visão de que a decisão final é da empresa, né? O consultor não pode ser visto, na nossa visão, como aquele que diz quantas pessoas devem trabalhar em cada uma das áreas, porque é uma decisão relativamente complexa que as empresas têm que assumir para elas mesmas. João, faz sentido isso? Sim, faz bastante sentido. Nós temos trabalhado também com essa abordagem e também defendido muito algo que seja modularizado, né? Então, como eu estava comentando ali. Então, partir primeiro de um reconhecimento de que tipo de dimensão de análise é importante no contexto daquela organização. Faz sentido a gente discutir centralização de processo, faz sentido a gente discutir a terceirização ou a automação. Então, isso parte realmente de uma reflexão estratégica, onde a gente seleciona dimensões de análise que são mais relevantes para o contexto daquela organização, e aí a gente vai entender os impactos da configuração no quadro a partir de cada uma dessas dimensões. Então, a automação vai ter um tipo de impacto, a questão dos processos vai ter um outro tipo de impacto, e combinados vai um terceiro tipo, né, quando eu misturo a automação com a parte de processos. Então, no final das contas, o que a gente tem feito é um pouco essa ideia de modularizar, entender aquilo que é importante para cada empresa, e para cada uma dessas dimensões que foi incluída nesse modelo, a gente vai ter configurações, impactos específicos na configuração do quadro, e também cenários específicos que consideram a combinação ou não dessas oportunidades que foram identificadas, porque é como você estava comentando, depende de decisões que a empresa tome para poder realmente entender como aquilo chega no número, né, no final das contas e no número final, porque vai ser sempre o resultado de uma série de decisões que, dependendo da forma como elas forem tomadas, elas vão ter um impacto específico. Então, não há uma resposta única, e sim uma combinação de alternativas com base naquilo que é relevante para aquela empresa, né? Não adianta a gente discutir automação numa empresa que não pensa ou não tem nenhum tipo de investimento, previsão de investir nesse tipo de tecnologia, né?
Por exemplo, a decisão de terceirizar, que você citou, né, ela tem um impacto, normalmente, quando se terceiriza, isso pode ter um impacto muito grande no dimensionamento das pessoas. Então, Exato. não basta só ter um olhar de economia de pessoal, porque a decisão, por exemplo, de terceirização, que é uma decisão não muito simples de ser tomada normalmente, assim como a questão da automação, etc. Quando você terceiriza, você pode até estar reduzindo o número de pessoas, mas tem que olhar um pouco, né, quanto de Ah, com conhecimento certeza. você pode estar perdendo, para que a terceirização, a que nível a terceirização, a que nível a terceirização deve chegar. Então, isso pode ser um papel também dos consultores, provocar um pouco dessa discussão, né, ou fazer essa decisão, por exemplo, de terceirização ser vista por diferentes olhares, diferentes aspectos positivos e negativos, e com isso alimentar, né, e ajudar a empresa a tomar uma decisão sobre esse aspecto, né, que tem relevância muito forte, né, uma consequência muito forte sobre o dimensionamento. Aqui tem mais duas perguntas, uma o Fabiano, aliás, mesmo que perguntou anteriormente, ele na verdade, pergunta se, pelo que eu entendi, é com base em vários cenários. Exatamente essa é a ideia. Sim, sim, A ideia de você ajudar a empresa, sendo você parte da empresa, sendo você um consultor, ajudar a empresa a pensar em diferentes soluções para o problema e construir essas soluções bem construídas, ou seja, com explicações de por que aquele número foi gerado, né? E, eventualmente, ao mudar as hipóteses que explicam a decisão, mudar a própria decisão. Então, esse exercício de pensar diferentes soluções, e qual delas é a melhor, né, é a base da metodologia que tanto eu como o João defendemos. E cada um desses cenários precisa de indicadores de avaliação para ver até que ponto eles resolvem bem o problema, não só de sim, dimensionamento, como de produtividade, né, de clima de trabalho, né, de possibilidade de desenvolvimento pessoal. E aí entra uma pergunta da Kátia Fernandes. Ela pergunta, eu não entendi perfeitamente bem, mas ela fala assim, além do desenvolvimento pessoal, da capacidade de autogestão, de promover o equilíbrio na vida pessoal, o que mais podemos ressaltar? Eu estou entendendo que outros aspectos devem ser levados em conta na decisão de dimensionamento do pessoal, além dos aspectos mais do indivíduo, né? Eu entendi. sim. Você quer comentar um pouco sobre isso? Pergunta da É, Kátia. acho que tem todo um trabalho que também não acabei não comentando em detalhes sobre isso, mas de entendimento daquilo que as unidades, né, o que está sendo estudado ali, daquilo que efetivamente elas entregam do ponto de vista de trabalho, né, que elas geram, né, como entrega final, e aí a gente vai adicionando uma série de atributos a respeito dessas entregas. Então, precisa entender a questão da natureza dessas entregas, o quanto isso está contribuindo diretamente para algum resultado estratégico ou não. Tem todo um aspecto de complexidade, e aí a gente cruzar isso com o perfil que é adotado, o perfil das pessoas alocado na execução de entregas de diferentes complexidades. Então, no fim das contas, é como se a gente tivesse uma série de possibilidades, né, de atributos que a gente utiliza para poder entender o que a organização entrega e como ela entrega, né, em quais condições ela entrega. Não só do ponto de vista de esforço, mas também de um ponto de vista de qualificação disso, né, do que ela coloca, do quanto essa entrega é importante e relevante para a organização. E daí a gente tem os elementos e os componentes para poder montar esses cenários, né? Então, no final das contas, esses cenários que a gente está discutindo, o recheio, né, deles, né, o que está dentro ali de cada cenário, também vai depender da forma como os dados sobre a força de trabalho são coletados, mas não só sobre as pessoas, mas também sobre o que elas entregam. Então, isso é importante também na conta, né? Literalmente, isso vai influenciar também na conta final aí de qualquer iniciativa e de qualquer projeto dessa natureza.
Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final aí do nosso evento de hoje. A gente ainda pode ter mais alguns minutinhos. Aqui o Fabiano também continua nos provocando, fazendo boas perguntas. Ele, por exemplo, pergunta como construir os tais cenários. A gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria só reforçar, vocês já receberam pelo chat, que o voucher, né, com 5% de desconto, ele tem aí 5 letras e 2 números. Eu vou falar aqui, mas vocês já receberam aí no chat. WDPON15. Repetindo, WDPON15. Usando esse voucher, vocês terão 15% de desconto no curso que o João e o grupo de professores em breve vai ministrar pela Fundação Rosalino sobre exatamente esse tema, né? E vai poder ter mais tempo, logicamente, para dar exemplos, para divulgar um pouco dessa metodologia. E aí talvez valha a pena a gente falar um pouquinho mais, João, se você quiser falar um pouquinho, algumas pinceladas em como construir os cenários, né? Primeiro, acho que um pouco importante, só para introduzir, é você tem que pegar a organização e dificilmente você consegue construir cenários da organização como um todo. Então, você tem que dividir a organização em unidades de negócio, por tecnologia. De alguma forma, você tem que dividir essa organização em áreas, né? Em focos distintos, podem ter 4, 5, 6, quantos forem. Mas tem que trabalhar os cenários por partes da organização, né? E se for trabalhar com o cenário da organização como um todo, você vai misturar a área operacional com a área administrativa, financeira, RH, e aí vai dar você vai trabalhar com um ambiente muito diverso. Então, tem que trabalhar com áreas que têm uma certa homogeneidade entre si, e os cenários têm que ser construídos, a princípio, a partir dessas unidades, né? João, pode completar um pouquinho? É exatamente isso. No fim das contas, a composição dos cenários vai ser muito específica da realidade de cada organização, porque tem a ver com o que foi identificado, né, junto ali, e essa discussão vai partir inevitavelmente da alta administração, né, de um direcionamento estratégico, daquilo que seriam as temáticas ou as possibilidades, as oportunidades que podem ser mais ou menos exploradas nessa discussão. Então, a composição do cenário vai ser muito específica em função dessas dimensões que foram selecionadas ali como relevantes para aquela organização. Mas, independente da dimensão, do que está dentro, eu acho que a regra geral é você pensar quais são as variações, né? Quais são os alcances desses cenários, até o que é uma referência de algo mais agressivo e o que é uma referência de algo mais conservador para aquela empresa, porque isso ajuda também a estabelecer cenários que sejam factíveis e que estejam alinhados também à realidade de cada organização. E isso só pode ser feito a partir de referências internas, né? A partir de projetos ou de dados que a própria empresa ajuda a disponibilizar e a construir sobre o que faz sentido ser adotado e ser discutido ali em cada contexto. Por exemplo, você pega uma área, né, só para você dar um exemplo aqui, o Fabiano, quem mais estiver interessado. A gente pega uma área lá que tem 15 pessoas, sendo que dessas 15 pessoas, 5 são pessoas que só ficam fazendo registros de produção, só ficam fazendo um trabalho de acompanhamento dos números, mas não atuam na operação propriamente dita. Você tem as outras 10 que são os operadores que não se envolvem muito com toda essa parte de apontamentos e análise dos números, etc. Essa pode ser a situação atual. Você pode brincar e falar, bom, mas e se eu misturar, se eu fizer um outro cenário em que as pessoas fazem ao mesmo tempo, atuam na operação, mas também atuam na parte de monitoramento de dados, análise dos porquês, se a produção está indo bem, está indo mal, começam a tomar decisões. Então, ao mudar a divisão do trabalho, você muito provavelmente vai ter uma mudança no número de pessoas necessário para aquela área.
né? Então, Sim, você pode, entre aspas, brincar com diferentes alternativas e exato. ver e analisar que impacto isso tem sobre o número de pessoas. Você pode imaginar essa mesma área, que hoje não tem automação nenhuma, e que a empresa mesmo está imaginando, está estudando, ou já tomou uma decisão de, em 2 anos, de implementar uma nova tecnologia que impacta o número de pessoas, né? Sim, Então, hoje o número é tal, né? Mas você pode mudar esse número mudando a divisão do trabalho das pessoas. Você pode construir um outro cenário de que daqui a 2 anos qual vai ser o novo dimensionamento do pessoal, levando em conta uma certa divisão do trabalho, uma nova tecnologia que você tem que um pouco estudar e saber que impactos ela tem, né? sim, E incorporar nesses cenários outras variáveis, várias dessas variáveis que o João falou, né? Do que se pretende manter, do que se pretende mudar para hoje, para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo. Então, cada uma desses tempos, né, o que é hoje, o que é interessante para hoje, o que pode ser modificado hoje, o que é interessante, o que se pode modificar para daqui a 2, 3 anos, o que se pode pensar em modificar para daqui a 5 anos, pode gerar alguns cenários para esta mesma área. A ideia é analisar esses vários números e ver o que de fato, o grupo de gestores, né, que comanda a empresa, pretende fazer, não só em termos de dimensionamento pessoal, mas um dimensionamento pessoal que é resultado de outras decisões que afetam essa mesma decisão de dimensionamento. Então, muito resumidamente falando, é um pouco desta brincadeira que a gente procura orientar e ajudar a empresa a fazer esse exercício. Ele não é muito simples, a empresa precisa estar disposta a entrar nesse jogo, né? Mas o sim, resultado pode ser muito interessante do ponto de vista de desenhar um futuro e um presente, né, conectados um com o outro, né? sim. Hoje a situação é essa, ela pode mudar até certo ponto, mudando algumas variáveis, e a gente quer no futuro uma outra visão. Junto dessa visão tem um número de pessoas associadas que responderá bem esses novos desafios. Palavras finais, João, a gente já está chegando aqui no final, quer fazer É. um fechamento? Não, é isso aí, acho que tá exatamente isso. E no final das contas, também tem a ver, né, como eu falei no início, com a capacidade da organização de começar a estruturar dados que vão subsidiar a construção desses cenários, né, e, consequentemente, da tomada de decisões sobre força de trabalho. Então, isso é indispensável. Essa discussão sobre como a gente estrutura os dados e depois pensa na sustentação disso é muito importante, né, nesse tipo de projeto. Muito bem, então vou terminar nosso evento de hoje. Quero agradecer muito a presença do João, a sua apresentação, a experiência. A gente gostaria que vocês continuassem com a gente em outros eventos, de outros temas, e para quem tiver interesse no curso ou em alguma discussão sobre esse assunto, vocês podem nos procurar, que a gente vai ter satisfação em atendê-los, seja no curso, seja alguma dúvida que eventualmente tenha ficado, que a gente possa, de uma maneira relativamente simples, responder. Muito obrigado a toda a audiência, nosso pessoal de retaguarda, a Emily, toda a equipe do marketing da Fundação, que viabilizou, o pessoal da GTE, aí com a gente, todos os webinars, né, que ajudou a viabilizar esse evento de muita qualidade. Muito boa noite para vocês, obrigado pela audiência, até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado.